5 de janeiro de 2026. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, versículo 12 a 17 e 23 a 25. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galileia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago de Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito: terra de Zebulon e terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão. Galileia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônio. E ele curava todos. Grandes multidões o seguiam. Eram gente da Galileia, das 10 cidades de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficam ao lado leste do rio Jordão. Vejamos agora os ensinamentos segundo a Catena Áurea. Vejamos por Rábano Mauro. Depois que Mateus falou dos 40 dias de jejum e da tentação de Cristo e do ministério dos anjos, ele continua. Em continuação, prossegue dizendo, tendo ouvido que João fora preso. Agora sigamos para Pseudo Crisóstomo. Não se deve duvidar que isso foi permitido por Deus, já que ninguém pode fazer nada contra um homem bom se Deus não o permite. Prossegue, retirou-se para a Galileia, isto é, separou-se da Judéia para não antecipar o tempo oportuno de sua paixão e para dar-nos o exemplo de como devemos fugir do perigo. Segundo São João Crisóstomo, não é censurável deixar de lançar-se contra o perigo, mas sim não permanecer firme de modo viril quando ele chega. Afastou-se da Judéia, apaziguando o ódio dos judeus e, simultaneamente, cumprindo a profecia e dedicando-se a pescar os mestres do mundo todo, que residiam na Galileia. Presta atenção também em como ele, Cristo, recebeu a razão de partir dos judeus em direção aos gentios. Com efeito, tendo aprisionado o precursor, impeliram Jesus a atravessar para a Galileia dos gentios. A glória de Santo Tomás. Como narra Lucas, veio a Nazaré, onde havia sido amamentado, e ali entrou na sinagoga, onde leu e disse muitas coisas pelas quais quiseram precipitá-lo de um monte, e então desceu a Cafarnaum, de onde diz agora Mateus. Depois, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Segundo São Jerônimo, Nazaré é uma aldeia da Galileia, ao lado do monte Tabor. Cafarnaum é uma cidade da Galileia dos gentios, ao lado do lago Genezaré, e por isso é chamada de Marítima. Segundo Remígio de Alcherre, deixou uma, isto é, Nazaré, para convencer muitos, pregando e fazendo milagres, dando exemplo aos pregadores para que escolham o melhor tempo e o lugar mais oportuno quando quiserem que sua pregação seja útil a muitos, de várias condições. Prossegue, cumprindo-se o que tinha sido anunciado pelo profeta Isaías, quando disse, terra de Zabulon e terra de Neftali. Assim se encontra na profecia de Isaías, capítulo 9, versículo 1, como no tempo passado aliviou a terra de Zabulon e a terra de Neftali. No tempo futuro cobrirá de glória o caminho do mar, o além Jordão, a circunscrição dos gentios. Segundo São Jerônimo, diz que no primeiro tempo foram aliviadas do peso dos pecados, porque Nosso Senhor pregou o Evangelho primeiramente nas regiões
das duas tribos. Mas agora obscureceu-se sua fé, visto que muitos judeus permanecem no erro. Aqui, o lago de Genezaré, na qual desemboca o Jordão, é chamado de mar. Em suas margens se encontram Cafarnaum, Tiberíades, Betsaida e Corazim, região onde Cristo mais pregou. Ou, segundo os hebreus que creem em Cristo, estas duas tribos de Zabulon e Neftali foram escravizadas pelos assírios e a Galiléia ficou deserta, o qual o profeta disse que ficou aliviada, porque suportava os pecados de seu povo. Mas depois todas as tribos que habitavam além do Jordão, na Samaria, foram reduzidas à escravidão e dizem: agora a Escritura assegura isto, porque este povo foi o primeiro desta região a ser conduzido à escravidão. Ela foi também a primeira que viu a luz da pregação do Evangelho iniciada por Cristo, segundo os nazarenos, quando Cristo veio. Foi a primeira terra libertada dos erros dos fariseus, depois pelo anúncio da boa nova dos apóstolos Paulo. Foi aumentada, isto é, multiplicou-se a pregação nos territórios ocupados pelos gentios, segundo a glosa de Santo Tomás. Estes diferentes nominativos se referem a um mesmo verbo, assim, terra de Zabulon e terra de Neftali, que estão no caminho do mar, além do Jordão, isto é, povo da Galiléia e dos gentios que andavam nas trevas. Segundo São João Crisóstomos, para que saibas que nem a luz nem as trevas são sensíveis, chamou de grande luz aquela que em outro lugar chama de luz verdadeira. E falando das trevas, chama-as de sombra da morte, depois mostrando que não a encontraram porque a buscavam, mas que Deus apareceu a eles, disse, que a luz se levantou e brilhou. Eles não acudiram antes para ver a luz, porque os homens haviam chegado aos últimos extremos da maldade antes que Cristo apresentasse. E não andavam nas trevas, mas estavam sentados, o que indica que não esperavam ser libertados. Assim como os que não sabem qual direção convém marchar, uma vez colhidos pelas trevas, se sentam sem poder ficar em pé. Ele chama aqui de trevas o erro e a impiedade. Segundo Santo Agostinho, João, o evangelista, antes que Jesus fosse a Galiléia, falou sobre Pedro, André e Natanael e o milagre de Caná da Galiléia, coisas que os demais evangelistas omitiram, referindo apenas em suas narrações que Jesus voltou a Galiléia, de onde se compreende que se passaram alguns dias nos quais ocorreram aquelas coisas acerca dos discípulos e que são incluídas por João. Segundo Eusébio de Cesareia, disse que João pregou quase até o último dia de sua vida, sem escrever, mas, tendo recebido notícias dos outros 3 evangelhos, quis comprovar a verdade do que se havia dito. Observou que faltavam algumas coisas, especialmente acerca do que ocorreu nos primeiros dias da pregação do Senhor. E é verdade que os 3 outros evangelhos parecem conter somente o que ele fez durante o ano em que o Batista esteve no cárcere, ou quando foi executado. Mateus põe logo depois da tentação do nosso Senhor, tendo ouvido que João fora preso e etc. E Marcos do mesmo modo. Lucas diz, antes de referir algo sobre os atos de Cristo, que Herodes trancou João Batista no cárcere, tendo-se rogado a João apóstolo que referisse o que o Salvador havia feito antes da prisão de João Batista, e diz, tal foi o primeiro milagre de Jesus. Chegamos para o versículo 17, com os ensinamentos do pseudo Crisóstomo. Desde então começou Jesus a pregar, fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Deve pregar a justiça de Cristo aquele que pode contrariar seu ventre, seu estômago, o que despreza as coisas deste mundo e o que não deseja a vanglória. Por isso se diz, desde então começou Jesus a pregar, isto é, desde que, tentando, venceu a fome no deserto, desprezou a avareza do monte e repeliu a vanglória no templo. Começou a pregar desde que João foi trancado na prisão, porque, se tivesse começado a pregar quando pregava João,
teria tornado este último sem valor, e a pregação de João teria parecido supérflua se comparada à de Cristo. Assim sucede com o sol e a estrela da manhã. Quando aparecem juntos, o sol esconde a graça da estrela. Belas palavras. Segundo São João Crisóstomo, por isso não pregou até que João fosse feito prisioneiro, porque temeu que o auditório se dividisse. Ou, não tendo Batista feito nenhum milagre, toda a gente seria arrastada para Cristo pelos milagres. Segundo Rábano Mauro, nisto se manifesta também que ninguém deve desprezar a pregação de um inferior, de onde diz o apóstolo, se for feita qualquer revelação, algum dos assistentes cala-se e que fala o que falava primeiro. Segundo São Jerônimo, também pode-se dizer em sentido místico que, tendo sido preso Batista, Cristo começou a pregar, porque uma vez terminada a lei, consequentemente nasceu o Evangelho. Iremos agora para o versículo 23 a 25, onde Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades entre os povos. A sua fama espalhou-se por toda a Síria e trouxe-lhe todos os que tinham algum mal, possuídos de vários achaques e dores, possessos, lunáticos, paralíticos, e o curava-os. Seguiram-nos grandes multidões da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Segundo ensinamentos pseudo-Crisóstomo, todo rei que há de pelejar contra seu inimigo primeiro reúne seu exército e assim marcha em direção à luta. Assim também o Senhor, quando havia de combater contra o demônio, primeiro reuniu seus apóstolos e assim começou a pregar o Evangelho, de onde se segue. Jesus percorria. Segundo Remígio de Alcherre, uma instrução de vida para os doutores é, para que não sejam preguiçosos, sejam instruídos por estas palavras, Jesus percorria. Segundo, continuamos com Pseudo-Crisóstomo. Porque como eles, estando fracos, não podiam ir ao médico, este, como médico, zeloso, andava ao redor dos que estavam gravemente enfermos, e o Senhor, na verdade, percorria todas as regiões. O que são pastores de uma só região devem percorrer cada um dos sofrimentos do povo, examinando-os, para que na igreja se possa oferecer algum medicamento como remédio para os seus sofrimentos. Segundo Remígio de Alcherre, para que não se fizesse acepção de pessoas, diz também o que devem fazer os pregadores, por estas palavras que seguem. Toda a Galiléia, para que não a percorram em vão, acrescenta, ensinando, para que não se dediquem a serem inúteis a poucos, mas a muitos, são advertidos pelo que se seguem nas sinagogas. Sigamos com Remígio de Alcherre. Para que os pregadores não ensinem erros nem fábulas, mas preguem coisas saudáveis, segue-se a instrução, pregando o Evangelho do Reino. A diferença entre o que ensina e o que prega. O que ensina se refere ao presente e o que prega ao futuro. Jesus ensinava os mandamentos presentes e pregava as promessas futuras. Segundo Pseudo-Crisóstomo, ou de outro modo, ensinava a justiça natural, ensinada pela razão natural, a castidade, a humildade e outras que todos compreendem quão são boas. Seu ensinamento é necessário não tanto para manifestá-las, mas para despertar o coração, pois quando revelassem os deleites carnais, a ciência da justiça natural adormece como se caísse no esquecimento. Quando, pois, o sábio começa a repreender os males carnais, sua pregação não introduz uma ciência nova, mas recorda a que fora esquecida. Pregava também o Evangelho, anunciando as coisas boas que os antigos não tinham ouvido de maneira clara, como a vida eterna, a ressurreição dos mortos e outras coisas semelhantes. O ensinava interpretando as profecias que dele falavam e pregavam o Evangelho, anunciando os bens futuros que dele viriam. Segundo São João Crisóstomo,
Deve-se considerar que Deus, quando faz algo de novo, como uma alteração política, tem o costume de realizar sinais, oferecendo penhores de seu poder aos que hão de receber sua lei. Assim, quando iria fazer o homem, primeiro criou o mundo, e então deu ao homem sua lei no paraíso. E quando havia de dar sua lei ao santo Noé, fez coisas absolutamente admiráveis. E do mesmo modo fez grandes prodígios quando havia de dar sua lei aos judeus, e depois a eles impôs os preceitos da lei. Assim sucede aqui. Quando havia de introduzir essa sublime disciplina de vida, firmou a autoridade de seus mandamentos pelo brilho dos milagres. Como o reino eterno que ele pregava não podia ser visto, manifestava por aquilo que era visível, ou seja, os milagres. Segundo a glosa de Santo Tomás de Aquino, os pregadores devem dar bom testemunho do que dizem por meio de sinais exteriores, para que não ocorra que, sendo suas vidas censuráveis, sua pregação seja desprezada. Por isso acrescenta, a sua boa fama espalhou-se por toda a Síria. Segundo a glosa de Santo Tomás de Aquino, a debilidade é uma enfermidade, o tormento é uma doença aguda, como a dor nas costas e outras, que estavam possessos assim, se chamam porque são atormentados pelos demônios. Segue Remígio de Alcher. Chamam-se lunáticos aqueles que são atormentados nos dias periódicos mensais de crescimento e decrescimento da lua, segundo São Jerônimo. Os demônios, observando as fases da lua, desejavam tornar a criatura odiosa, para que as blasfêmias recaíssem sobre o Criador. Segundo Santo Agostinho, os demônios são atraídos para habitar nas criaturas que Deus criou, não eles, por deleites adaptados às suas diversas naturezas, não como os animais pelo alimento, mas como espíritos por sinais, coisas que são de acordo com o deleite de cada qual. Segundo a glosa de Santo Tomás de Aquino, as turbas que seguem o Senhor são a Igreja, que espiritualmente falando é, a um só tempo, a Galileia que passa em direção às virtudes, Decápole que observa os 10 mandamentos, Jerusalém e a Judéia iluminadas pela visão da paz e da confissão. Ela está do outro lado do Jordão, porque uma vez recebido o batismo, entra na terra prometida. Segundo Remígio de Alcher, ou seguem Jesus os da Galileia, isto é, os que vivem as inconstâncias do mundo, os da Decápole, que é uma região de 10 cidades e que significa os que violam os mandamentos do Decálogo, os de Jerusalém, porque eram os que primeiramente permaneciam em uma paz inocente, os da Judéia, isto é, da confissão diabólica, e os da outra margem do Jordão, porque antes estavam no paganismo, mas, passando pelas águas do batismo, vieram a Cristo.